Tá, pode ser que você tenha visto a bomba nuclear que explodiu, mas como eu gosto de uma atuação dramática, chegou o meu momento. E vocês já vão entender. Mas enquanto eu preparava esse vídeo, eu dei de cara com uma matéria que, bicho, eu fiquei sem palavras. Não porque eu não conseguia pensar em nenhuma delas, mas porque eu tive um ataque de riso. Aparentemente, mais coisas vazaram do relatório da Polícia Federal entregue ao Fachin. E eu juro que vocês não estão preparados para o que vocês estão prestes a ouvir. Não vou enrolar nessa introdução, porque o vídeo de hoje está muito bom e eu tô muito feliz de o estar fazendo. Portanto, sem mais delongas, bora para mais um episódio de House of Togas, a série que garante entretenimento enquanto te choca. Afinal, você tá bancando. Antes do vídeo começar, clica no like. Não é caridade, é pura estratégia. O algoritmo é interesseiro, só espalha o que recebe. Então, deixa o seu like para esse vídeo atravessar a bolha, invadir timelines distraídas e causar aquela leve reflexão desconfortável em um petista distraído. Dá um like aí e contribua com essa boa causa. Combinados? Então vamos lá, porque eu quero começar pelo babado que me deixou no melhor estilo. Meu Deus! Todo mundo aí já deve estar sabendo que a Polícia Federal fez um relatório sobre o caso Master e entregou ao Fachin, porque tinha um monte de coisa sobre o Toffoli e outros políticos, né? Vou falar sobre isso mais tarde, porque rolou um tanto de coisas que deixaram o rei nu. Ou melhor, os reis, né? Os 11 magnânimos. Peladões. Mas volta pro babado. Eu não sei como algumas pessoas conseguiram acesso a coisas que estavam nesse relatório e pra você ficar feliz, eu vou abrir aspas pro tweet do Ricardo Noblat. Tá, eu nunca achei que ia usar feliz e Noblat na mesma frase. Eu devo estar muito doidona de Coca-Cola e bala fine. Prepara. Porcar usou todas as moedas disponíveis para corromper as instituições brasileiras. Inclusive a mais antiga delas. Mulheres bonitas e festas com muita bebida e pouca roupa, para sermos discretos. No relatório que a Polícia Federal entregou ao ministro Edson Fachin, o que emerge não é apenas um relato de libertinagem, mas a descrição de uma engrenagem de corrupção sofisticada. O que os mortais chamam abertamente de suruba era, na verdade, um ambiente de negócios escusos, meticulosamente planejado, onde a ostentação servia como lubrificante para a criação de uma rede de influência sem precedentes, junto a políticos do Centrão. A logística por trás desses encontros revela o DNA de Vorcaro, a exuberância a serviço do silêncio. O relatório detalha a presença de 4 mulheres para cada político, todas estrangeiras, suíças, norueguesas, suecas e holandesas. A escolha não foi estética, mas estratégica. Ao importar acompanhantes que não falam português e não têm a menor noção de quem são as figuras poderosas que ali circulavam, Vorcaro garantiu um isolamento informativo que nenhuma barreira nacional ofereceria. É a corrupção de alto custo, onde a distância cultural e linguística era comprada para blindar os envolvidos. Entretanto, a suruba maior não é a dos peladões descritas pela Polícia Federal, mas o estrago institucional que esse caso pode causar. O movimento que vemos agora nos bastidores do poder sugere uma tentativa deliberada de anular a operação. O roteiro é um déjà vu perigoso da Lava Jato. Ministros como Cristiano Zanin e Luiz Fux já sinalizam que inconsistências na condução das investigações pela Polícia Federal podem tornar todo o processo nulo. Alega-se que o rito foi atropelado, e essa brecha jurídica é exatamente o que os envolvidos buscam para implodir o caso por dentro. Essa conclusão de nulidade, contudo, não virá amanhã. O sistema joga com o tempo. Vale lembrar que o presidente Lula ficou quase 2 anos preso antes que o seu processo fosse anulado por erros de competência e forma. Para Vorcaro, esse vácuo temporal é o cenário ideal. Ele aposta na fadiga da opinião pública e na inconsistência jurídica para que, no futuro, tudo vire precatórios. É a repetição exata do ciclo em que delatores premiados recebem o dinheiro de volta e o crime compensa através do erro técnico da acusação. Fecha aspas. A suruba maior não é dos peladões descritas pela Polícia Federal. Cara, isso me pegou demais, porque a Polícia Federal detalhou políticos peladões em seu relatório, e eu juro que quando cair esse sigilo, alguém tem que transformar isso em livro. Vai ser best-seller. Tá, calma, eu sei muita informação pra processar. A primeira é Surubão Prêmio em Brasília. Vocês entenderam que, segundo a postagem do Ricardo Noblat, o relato era que Vorcaro contratava 4 profissionais de tchaca-tchaca e que elas eram estrangeiras, para que não entendessem o que os políticos estavam falando, deixando todos servidos e confortáveis. E dessa forma, o Vorcaro se torna um ótimo anfitrião. E assim, uma amiga minha falou que agora ela acredita que todo esse escândalo vai dar em alguma coisa, porque putaria é a única coisa que derruba uma república, já que, quando o sigilo cair, as esposas desses políticos ficarão full pistola e vão entregar os maridos. E eu acho que ela tem um ponto aí. Brincadeiras à parte, imagina o escândalo constrangedor que será ver os adeptos da suruba do Vorcaro nas votações no plenário, em ano eleitoral. Achei loucura! Mas eu tô mega feliz esperando esse dia.
O outro ponto foi que uma saída para tudo isso parece que já está sendo construída. Os ministros, como veremos mais para frente, estão acusando a Polícia Federal de investigá-los sem autorização. E que, se tudo isso aconteceu, independente do que a Polícia Federal revelar, é tudo nulo. Ou seja, a culpa não é de quem cometeu um suposto ato criminoso. A culpa é de quem descobriu esse ato criminoso. Aconteceu exatamente assim na Lava Jato e todos os envolvidos ficaram livres. Tipo, olha aí a JBS, não precisou pagar a multa da corrupção porque o Toffoli anulou o pagamento de 10 bilhões e hoje participa de reuniões e projetos com o governo Lula, que o próprio Joesley tinha delatado. Joesley foi num jatinho pra Caracas pra conversar com o Maduro, galera. Então, é muito claro que o plano é fazer, daqui a pouco, o mesmo que fizeram com a Lava Jato. E eu vou tentar deixar as coisas mais claras pra vocês. De alguma forma, não sabemos exatamente como, vazaram trechos específicos da reunião secreta com os 11 ministros em que eles decidiram o futuro do Toffoli. A suspeita que paira na corte nesse momento é que o próprio Toffoli poderia ter gravado a reunião devido à precisão de falas que foram reproduzidas pelo Poder 360. Ninguém negou os diálogos até o momento, e aparentemente nem vão negar, porque, de novo, aparentemente, foi aquele show de horrores ali mesmo. Tanto que o Fachin quer abrir um inquérito de ofício, igualzinho o Toffoli fez quando abriu o inquérito das fake news, mas dessa vez para apurar a suposta gravação clandestina da reunião, que não tornou o Toffoli suspeito, mas que determinou. Só sai, meu filho, só vai! E essa matéria trouxe os seguintes diálogos inacreditáveis, porém reais. Gilmar Mendes. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo, nesse caso Master aqui no STF, que contrariaram a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar. Claro, porque foi super chato quando eles apreenderam o celular do cunhado do Vorcaro, que tinha conversas envolvendo pagamentos a Toffoli e outros políticos, e o próprio Toffoli mandou a Polícia Federal não mexer, lacrar e enviar tudo pro seu próprio gabinete. Eu tenho certeza que naquele momento a PF ficou tipo, sério mesmo, Toffoli? Carmen Lúcia. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Ho, ho, ho! Parece que temos uma Sherlock Holmes aqui, hein? Carmen também defendeu que fosse feita uma sessão extraordinária no plenário nessa sexta-feira para que os ministros votassem, abre aspas, para isso não ficar sangrando, porque não é só você, Toffoli, que sangra, é a corte inteira. Fecha aspas. Ou seja, Carmen Lúcia defendeu que essa decisão deveria ser pública e que cada ministro bancasse publicamente suas opiniões e votos. Guarda essa informação. Luiz Fux. O ministro Toffoli, pra mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei nem o que vocês estão discutindo. Alexandre de Moraes. Não há aspas para o imperador supremo, mas tem um relato detalhado e muito revelador. Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas à atuação da Polícia Federal. Disse que foi uma investigação ilegal a realizada sobre Toffoli. Num determinado trecho de sua fala, afirmou que havia alertado Andrei Rodrigues diretamente que, se houvesse um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar uma nulidade no caso. Pausa aqui. A PF não investigou o Toffoli. A PF apreendeu dezenas de aparelhos eletrônicos, extraiu conversas e documentos, juntou tudo e levou para o STF para que o STF dissesse o que deveria ser feito. A culpa não é da PF se o conteúdo era muito constrangedor. Falei constrangedor para não ser presa. O que o Alexandre gostaria que fosse feito? Ele gostaria que a PF, analisando o celular do cunhado do Vorcaro, ao dar de cara com o nome do Toffoli, tapasse os olhos tipo... Meu Deus, gente, para tudo! Ninguém investiga mais nada! Apareceu o nome do Toffoli e de outros ministros! Todo mundo parado agora, ninguém vê mais nada! Ah, por favor. Tá, mas a matéria continua. Moraes disse ser amigo de Andrei Rodrigues, mas que seu voto seria a favor de Toffoli. E aqui temos o imperador dizendo ser amigo do diretor da Polícia Federal, mas que dessa vez... Desculpa, amigo. Eu tô no time do Toffoli. Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal nomeado por Lula, que produziu todas as provas para condenar o Bolsonaro. Pelas palavras do Alexandre, é amigo do juiz que foi o relator e julgador do caso. Além de vítima, é claro. E no Brasil tá tudo bem. Menos pro Moro, por muito menos descondenar o Lula e o tornar o suspeito. Mas ainda continua. O ministro falou em defesa da institucionalidade, que a PF fez um papel sujo e que, se houve uma investigação, era tudo nulo. E o que ficou parecendo é que a corte está se preparando para acusar a Polícia Federal de má conduta para conseguir anular todo o caso já descoberto pela Polícia Federal. Lembrando que Alexandre também é citado no caso Master devido ao contrato de 129 milhões do Vorcaro com a esposa do ministro. E não para aí, porque piora bastante. A Malu Gaspar, em matéria de ontem, disse, abre aspas, a equipe da coluna apurou que o ministro Alexandre, que tinha relação próxima com o Vorcaro, trocava mensagens com um banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF. Inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Fecha aspas. Bicho, a Malu Gaspar tá dizendo que em conversa com o Vorcaro, o Alexandre tratou de pagamento ao escritório de sua esposa. E, gente,
Por que ele faria isso? Eu acho que eu sei, mas se eu falar, eu vou presa, velho. Então, ó. E assim, eu super entendo o Alexandre acusar a Polícia Federal de fazer um papel sujo, visto que ela tá preparando um relatório igual do Toffoli, mas agora sobre o Moraes para entregar pro Fachin, citando as menções a Alexandre no celular do Vorcaro. Visto o que rolou com o Toffoli, eu também estaria furiosa se eu fosse o Alexandre, ó. Nunes Marques. Isso é um absurdo. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o poder judiciário no Brasil. O senhor Fachin não pode colocar em votação de arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma preposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota. E pelo que vi, ele terá a maioria. O ideal seria unanimidade, presidente. Mas estou falando mais sobre encaminhamento, pois o mérito, eu não tenho dúvida. Aqui, caso com K, também se diz contra ter que dizer publicamente no plenário qual seria a sua opinião e qual seria o seu voto, que era pro Toffoli. Melhor era o Toffoli se justificar no papel e eles votarem se aceitavam ou não a explicação do Toffoli. E com certeza seria menos constrangedor do que pegar o microfone e dizer: isso é um absurdo, na cara de todo mundo. André Mendonça. Isso não existe. Relação íntima em 6 anos só com 6 minutos de conversa? Como disse o Fux, a palavra do ministro tem fé pública. Então, isso está descartado. E a questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo. Pois é, Mendonça. Essa questão dos eventos é um problema porque, ao que parece, a participação nesses eventos, bancada por inúmeras instituições, algumas delas com casos sendo julgados na Suprema Corte, vinham com um pagamento pela palestra dada pelos ministros. E isso aí é chato pra caramba. A população brasileira olha isso e pensa um monte de coisas. Um monte de coisas. E só pode pensar, né, ministro? Porque se fala, vem a rainha de copas e cortem as cabeças. Você entendeu, né? E assim, eu fiquei mega curiosa pra saber o que foi que a PF falou dos eventos do Toffoli. E chega o Natal 2026, mas esse sigilo não cai? Deveria ser o primeiro ato do Mendonça. Tirar esse sigilo absurdo que vai contra o interesse público. Mas muito a favor da Suprema Corte. Pra finalizar, Mendonça também disse que esse negócio de ser investigado pela PF poderia acontecer com qualquer um deles. E que, se acontecesse, ele queria saber se ele teria o mesmo tratamento dado ao Toffoli. Bicho. Não, Mendonça! Eles iam te fritar pra você cair e abrir uma nova vaga pro Lula indicar. Não seja Juninho! Esqueci de avisar que essa é a minha opinião, tá? Se bem que não tá fazendo muita diferença, porque é opinião no Brasil da cadeia. Cristiano Zanin. Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ, e a Polícia Federal até hoje mandou pra mim muito menos informações do que essas 200 páginas com fotos de satélite, cruzamentos celulares. Isso aqui tudo é nulo. Mais uma vez, caminho se abrindo para invalidar as descobertas da PF. Não porque os fatos não aconteceram, mas porque esteja anulado. Mas sei lá, eu acho que dessa vez não vai ser tão simples assim. Até porque, Zanin, você ignora o fato mais relevante do interesse extremo de todos. Estamos falando dos juízes da mais alta corte do país que salvaram a democracia e nunca foram investigados por absolutamente nada. Não porque os ministros são santos, mas porque eles nunca deram a oportunidade e a permissão para que se investigassem o que eles andavam fazendo. Não é de hoje que os escritórios das esposas estão no radar. Os ministros são seres intocáveis. E pelo que eu entendi, é assim que vocês pretendem que continue sendo. Para encerrar a fala dos ministros, a que mais me revirou o estômago. Flávio Dino. Essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. E essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Ou seja, o Flávio Dino queria que o Fachin tivesse rejeitado o relatório da Polícia Federal de imediato, no melhor estilo nananina não. Mas deu tempo de registrar um anúncio absurdo feito por Flávio Dino. Ele disse que os ministros do STF só poderiam ser considerados suspeitos em condições extremas, como em casos de pedo, e se tiver provas, e de estu, se tiver provas. Caso contrário, abre aspas, eu sou STF Futebol Clube. Fecha aspas. Esse impropério não foi repercutido pela mídia, porque eu acredito que foi pesado demais e pode queimar o filme demais. Mas Flávio Dino continuou. Isso aqui é um lixo jurídico. Esse problema é político. O ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões e um negócio dele lá, com um fundo de 16 milhões, é o problema do país? Sim, Flávio Dino, é, porque esses 16 milhões podem estar atrelados ao caso de 55 bilhões que o próprio ministro era o relator. E vem cá. 16 milhões é muita, muita grana. Mais perto do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Alexandre, realmente são apenas 16 milhões. Por fim, Dino também defendeu que isso não fosse para o plenário e que Fachin matasse no peito. Mas foi a ideia do próprio Dino de que os 10 ministros emitissem uma nota falando que Toffoli não era suspeito, mas que estava saindo fora da relatoria acontecesse. E foi quase num tom de, pelo bem do país, faremos esse sacrifício.
Bizarro. E a suspeita de que o Toffoli seria o responsável por todo esse vazamento desses diálogos, segundo a imprensa, seria o fato de só ter vazado as partes que eram favoráveis ao ministro, o que jogou os outros 10 na fogueira da opinião pública. Todo mundo descendo o sarrafo no STF nessa sexta-feira. Segundo a imprensa, após o vazamento desses diálogos, eles acordaram com a certeza de que havia um Judas entre eles. E eu amei demais, não nego. Se o plano daquela reunião secreta era estancar a sangria, o plano não poderia ter dado mais errado. Virou um monstro maior ainda e agora um novo personagem foi chamado pra cena. Esse é o Paulo Gonê, o PGR. Você tá quietinho, né? Mas parece que não por muito tempo. É muito relevante e importante que o papel do PGR seja cobrado publicamente. Olha o que diz o juizista Maierovic. Que papelão, Gonê, que papelão. Uma inércia. Mas se no judiciário nós não temos um órgão fiscalizador, no Ministério Público tem. E tá lá uma das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. Atenção, não estou falando de Conselho Nacional, estou falando em legislação complementar. Qual seja, que criou no âmbito do Ministério Público Federal o Conselho Superior. E qual é a sua atribuição? Tá lá escrito. Processar o Procurador-Geral da República, no caso o Gonê, por crime de prevaricação. E a gente tá vendo um Gonê totalmente dominado. Um Gonê que já passou a mão na cabeça no pupilo do ministro Gilmar Mendes. O pupilo do Gilmar Mendes chama-se Dias Toffoli. Ontem era, e agora José. E hoje é, e agora Gonê. Por quê? O que ele vai fazer? Existem indicativos com lastro de suficiência. O Josias apontou, cair na cara de todo mundo. E que indicativos são esses? De crimes, vou colocar no plural, de crimes. Teve favorecimento, teve obstrução, tem uma coautoria em atuação conjunta com o Vorcaro, tem problema de dinheiro envolvido. Uma venda feita em 2021, de repente em 2024 aparece um outro dinheiro. Com a venda já estava concluída, tô falando daquele resort com aquele nome cafona, uma coisa assim. Tá bom. Tá bom por aqui. Gente, existe um instrumento para que o Gonê seja processado pelo próprio Ministério Público por prevaricação. E os motivos foram jogados na cara de todo mundo. É, Gonê. O calo parece que vai começar a apertar. O Estadão segue aprofundando em cima do Toffoli. Primeiro, soltando essa matéria. Resorts do Paraná ligados a Toffoli são avaliados em mais de 400 milhões. Ministro do STF admitiu que foi sócio dos projetos até 2025 por meio de empresa familiar. Mas não parou aí, porque a matéria veio acompanhada de uma pergunta de milhões. Literalmente. A questão nem é como vendeu, mas como Dias Toffoli conseguiu comprar um resort de alto luxo. De novo, avaliado em mais de 400 milhões de reais. E um fato importante, a Malu Gaspar também trouxe que a investigação em cima do recebimento do Toffoli sobre a venda desse resort está estranha. Porque se ele tinha uma empresa que era dona de 1/3 do resort e vendeu, o dinheiro deveria ser pago à empresa e a empresa ter repassado o dinheiro ao Toffoli, certo? Mas parece que não. Segundo a Malu Gaspar, o dinheiro teria sido enviado diretamente do fundo do Banco Master para a conta do ministro. Então tem que ver tudo direitinho, porque o anunciado é esse aqui. Acabou Dias Toffoli. Novo acordão prevê impeachment de Toffoli. E funcionaria assim. O Toffoli cai por impeachment, o Centrão nomeia um novo ministro, que provavelmente deve ser o Rodrigo Pacheco, e para todo mundo ficar feliz, eles aprovam o Jorge Messias, que foi indicado pelo Lula. Cara, olha o que estão arquitetando com tudo sendo divulgado no jornal. E as matérias deixam bem claro que essa tempestade não passa com a queda do Toffoli, já que todos acreditam que a Polícia Federal tem muito mais material, inclusive sobre o imperador. Olha o que está sendo dito bem na Globo News, galera. Que é o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal vai ter que falar que a mulher dele tinha um contrato de 30, 29 milhões com o Banco Master. A Polícia Federal possivelmente vai encontrar algumas conversas dele com o Banco Master. Ela tem que registrar, ela tem que apresentar isso. Ela não pede o impedimento de ninguém. Ela não defende o impedimento de ninguém. Ela apenas registra o que acontece nos seus inquéritos e apresenta ao juiz como manda a lei. Como manda a lei. Agora, nós precisamos tomar conhecimento desses fatos, porque pode haver uma pressão sobre a Polícia Federal. E se houver uma pressão contra a Polícia Federal, quem pode estar do lado dela? Apenas a opinião pública. Ela terá a obrigação de vazar esses fatos para que a imprensa divulgue e a opinião pública tome conhecimento. Eu acho que essa reunião foi muito clara sobre o espírito de corpo, sobre o corporativismo do Supremo Tribunal Federal, sobre como o Supremo Tribunal Federal despreza os fatores mais importantes da ética no julgamento de um processo, na presença de um processo. Isso aqui é escandaloso. Ter vazado não é escandaloso. O escandaloso é o que eles pensam, é o que eles demonstraram nessa reunião. Portanto, é importante também observar que o que eles pensam, o que a sociedade pensa, é muito diferente. É difícil você apresentar uma nota dizendo que um Toffoli é um homem de uma moral elevada, de um trabalho magnífico, que, no entanto, vai deixar a relatoria. Se ele tem tantas qualidades, por que vai deixar a relatoria? É uma contradição que todos veem, todos sentem, às vezes até riem. Então, é importante que a gente fale um pouco nesse tom, para a gente ver na cabeça de alguns brasileiros como eu, como as coisas estão se passando. Galera. No fim das contas, o único certo dessa história toda era o taxista da Carmen Lúcia. Eles vão tentar. Agora a pergunta é se nós vamos permitir. De novo. Dia 1º tem manifestações convocadas pelo Nicolas e outros parlamentares em todo o Brasil. E eu realmente espero te ver na rua.